Dá uma olhada nos caras que prendemos, olha para as fotos dos seus corpos, dos seus olhos e me diga que você não vê o demônio dentro deles. Que é real. Quais são os números? 30 milhões de pessoas. Mulheres adultas e crianças em situação de escravidão, trabalho, sexo e extração de órgãos, tá? Nossa. Aproximadamente 30% são crianças. Em trabalho escravo, escravidão sexual ou tráfico de 10 órgãos. milhões de crianças nessa situação. No mínimo. Fala pessoal, você vai assistir agora uma entrevista que eu fiz com o Tim Ballard, que é o principal nome no mundo quando se fala em resgate de crianças que foram vítimas de sequestros para exploração sexual, venda de órgãos e tudo mais. O Tim ficou famoso quando foi lançado o filme Sound of Freedom, Som da Liberdade, foi estrelado pelo Jim Caviezel, e agora ele está lançando um documentário chamado Guerra Oculta, disponível na plataforma da BP a partir do dia 2 de dezembro. Antes de começar a entrevista, eu estava ali conversando com ele e mencionei que a Brasil Paralelo está produzindo o filme sobre o Dr. John Money, que estreia no ano que vem, 2026. É uma história que também é relacionada com crianças, essa questão toda é relacionada também à sexualização de crianças. Eu mostrei o trailer para ele naquele momento, ele teve uma reação ali muito espontânea naquela hora. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso, cara. Isso é corajoso. O trailer é fenomenal. Agora, o filme, isso vai salvar o mundo. Bom, Eu tô tão feliz, tô tão orgulhoso de vocês. Eu tô muito feliz. Vocês vão começar assistindo essa reação dele ao trailer de John Money e depois aí sim vem a nossa conversa. Beleza? Espero que vocês gostem. Esse é o trailer. Meu Deus, cara, vocês são tão corajosos. É simplesmente muito nojento. The truth is, it's not always a good idea to tell the truth. Did I tell you, when I was a child, I dreamed of having twins? I used to think I was too unlucky for this. Oh my gosh. Meu Deus. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso, cara. Isso é corajoso. Unfortunately, the damage is irreparable. What do you mean, irreparable? Baseado em uma mentira. Baseado em uma mentira. The boy lost his penis during a circumcision, and he has a twin brother. What is a man? What is a woman, and how do we come to define them? For millennia, both philosophy and theology have attempted to answer these questions. You guys are so brave. Vocês são muito corajosos. Serão muito odiados por isso, mas é a coisa certa a fazer. É muito polêmico. There's a little thing the doctor needs to fix. Isso é muito bom. Maybe in a small way. It's better for Bruce. It's time to say goodbye to Bruce. My baby. Mommy loves you, okay? And when we come back, we're gonna give you a new name. What we come to define as masculine and feminine is constructed. The names have been omitted. I'm telling you, it's a child. He is conducting his experiment on a child. Don't you want to be like the other girls? I want to be me. You can make up theories, say whatever you want. The truth doesn't change. You keep trying to distort reality to try and make it fit. If I were you, stop talking about my cases. Dr. Diamond. O Dr. Diamond. Why don't you mind your own business? But changing a person's sex, isn't that playing God? No, I would ask you, doesn't God play with us? The world's leading experts saying the exact opposite of you. Who's the expert? Some guy named John Money. Alejo, você não vai acreditar. Eu acabei de escrever meu livro chamado Guerra Oculta, o Plano da Batalha. Ele conta a história, você sabe, aquela nossa história do nosso filme. Mas não é realmente sobre isso. Eu me aprofundo na infiltração cultural e política. É como se tivesse a superfície, é como a guerra oculta da guerra oculta da guerra oculta. Ok? Nele eu falo sobre o John Money, que eu achava que muitas pessoas nem conheciam. Eu falo sobre isso, entre outras coisas. E esses caras da Brasil Paralelo estão fazendo um filme sobre isso. Portanto, virá junto com a guerra oculta. Entendeu o que eu quero dizer?
Nós vamos... Vamos nos apoiar um ao outro. Eles são muito bravos, cara. Porque a história de John Money diz que é tudo uma mentira. Sobre a transição de crianças. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, mas isso prova cientificamente. Isso é trágico. É uma história trágica que precisa ser contada agora. Porque a mesma coisa está acontecendo com todo mundo que está fazendo isso. Mas eles estão escondendo o fato de que o suicídio está aumentando, não diminuindo. Não funciona. E essa é como a base, a história de origem dela, sabe? Todos eles se baseavam na ciência. Há um grande médico, Harvard. Ele vai provar cientificamente que pode fazer a transição de uma criança. E ele mentiu sobre isso. Disse que foi um sucesso. A história original que vimos, milhares de repetições mais tarde, e simplesmente voltamos à história e percebemos que você deve parar agora. Isso não vai funcionar. Eu não acredito que alguém está fazendo esse filme. Graças a Deus. E por que você acha que é importante contar essa história? Porque a guerra contra as crianças não é nem mesmo o que você me vê fazendo. Essa é a superfície. A gente estava na Amazônia resgatando crianças. Essa é a superfície, certo? Isso é o que você pode ver. Mas há uma guerra mais profunda. Como eu disse, tem uma guerra oculta. E a guerra oculta já está oculta. E isso ainda é superficial. Há uma outra guerra oculta por trás disso. E é a infiltração dessa ideologia maligna, que é a luta contra as crianças, que se infiltrou em nosso corpo político, em nossa sociedade, em nossa cultura. E no final tem o mesmo efeito do que você nos vê fazendo na Amazônia. É o mesmo efeito. É mais lento, mais profundo, você está tomando um soro, certo? Só que ela termina em morte, destruição e suicídio. Termina com a vitória do diabo. E então, quando eu vi a Guerra Oculta concluída, pensei, essa é apenas a Guerra Oculta nível 1. Então escrevi um livro chamado de Guerra Oculta, o Plano de Batalha. E essa é a Guerra Oculta sobre a Guerra Oculta. E agora você tem o John Money, que é a Guerra Oculta sobre a Guerra Oculta. Vamos continuar descendo até encontrar o demônio no fundo do poço e arrancá-lo de lá. É isso que nós vamos fazer. Eu, você, a Brasil Paralelo, cara. Nós vamos fazer isso, nós vamos ajudar as crianças. Claro. É isso que vocês estão fazendo, ajudando crianças com esse filme. Bom, esperamos que sim. Eu tô tão feliz, tô tão orgulhoso de vocês. Eu tô muito feliz por estarem fazendo esse filme. Não acredito que vocês estão fazendo isso. Legal. Sinceramente, sem querer competir comigo mesmo, mas esse filme é mais importante. Sim. Do que até mesmo a Guerra Oculta. Uau. Bom, nós temos o nosso melhor anunciante aqui. Sim, eu faço qualquer publicidade pra vocês. Legal. Isso qualquer uma. Muito, isso muito é muito bom. Importante. Eu tô muito feliz nesse momento. Bom, nós podemos falar mais sobre isso, Ok. Esqueça isso. Esqueça a Guerra Oculta. Vamos falar sobre John Money. É um prazer pra mim estar aqui. Eu sou um grande fã da Brasil Paralelo. Sabe, depois do lançamento do Som da Liberdade, a Guerra Oculta deveria ter sido lançada logo em seguida. Estava pronto, mas os inimigos não queriam que ele saísse. Eu sei quem eles são agora. Eu não sabia quem estava mexendo com o Guerra Oculta e o Som da Liberdade. Eles tentaram impedi-lo. E quando viram que isso estava acontecendo, disseram, não. Não são os cartéis que você acha que estão ligados a isso. Nem mesmo os pedófilos. São as pessoas. São as igrejas, os governos, ok? E fomos massacrados. Fui acusado de ser pedófilo, estuprador e traficante. Minha esposa foi acusada de ser estupradora. Minha esposa estuprando mulheres. Foi disso que acusaram ela. Esse cara sentado aqui, Matt Cooper, foram até ele e disseram, processe o Tim. Era para eu ter sido eleito senador. Eu tava com o Trump, o Sound of Freedom Act tava saindo, ok? Os vilões, os mornos dentro dessas instituições não queriam que isso viesse à tona. Por isso nos destruíram. Foram até o Matt Cooper e disseram, processa ele para ele não ser senador. E ele é meu melhor amigo. E tem participado de todas as operações, ele sabe que é mentira. Ele disse, eu não posso fazer isso. Ele é 1 em 1 milhão. Ele e minha esposa eram os únicos, na época, estavam... E sabe o que fizeram com ele? Porque ele se recusou? Uma mulher liga para ele e manda ele, processa ele. Ele disse, não, somos amigos. Uma semana depois, a mulher processa ele, Matt Cooper, por agressão sexual, ok? E por que eu tô falando isso? Porque de todas as mídias do mundo inteiro, que estavam tentando nos ajudar a resgatar crianças, apenas um grupo de mídia me apoiou. Apenas um grupo de mídia em todo o mundo disse, isso é besteira, e que apoiamos o Tim Ballard. E foi a Brasil Paralelo. E eu nunca vou esquecer disso. A única? A única.
Até meus amigos da mídia aderiram às mentiras porque não queriam ser processados. Você possivelmente vai ser processado, mas precisa ser corajoso. Então, quando eu vejo John Money saindo pela Brasil Paralelo, eu penso que é preciso ter culhões para fazer isso. Mas eu percebi que eles já haviam mostrado que tem culhões. Porque foram o único grupo que me defendeu e é por isso que eu tô aqui agora. É por isso que estamos trabalhando juntos. Bom, deu pra ver aí que o Tim gosta bastante da Brasil Paralelo, né? E se você tá chegando aqui agora, não conhece muito bem o que é a BP, nós somos um streaming, nós trazemos documentários, filmes, sempre em busca dos bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Então, se você está chegando aqui e não conhece muito bem, é uma chance de explorar todo o nosso conteúdo, não só aqui no canal do YouTube, mas também na nossa plataforma de assinantes. Aqui é só um pedacinho, sendo um membro da Brasil Paralelo, você tem acesso a muito mais coisa. Aproveite então esse lançamento de Guerra Oculta para se tornar um membro e explorar todo o universo da BP e entender por que o Tim Ballard gosta tanto da gente. Bom, Tim, como você disse, é um preço alto a pagar para fazer o que você faz, É o preço né? da liberdade. Sim. É o preço da liberdade. E você trabalhou por 12 anos como agente especial do Departamento de Segurança Doméstica. Sim. Good job. Bom emprego, ótimos benefícios, aposentadoria tranquila à sua frente. E também... E aí eu já estaria aposentado. Aí um dia você largou tudo, deixou a sua esposa e seus filhos em casa e arriscou a sua vida para salvar crianças que nunca conheceu. Sim. Por que fez isso? Veja, eu fiz isso. Eu não queria fazer isso. Eu era um covarde, vou ser honesto com você. Em Sound of Freedom, você vê a história se desenrolar. Você vê uma conversa entre minha esposa e eu. E ela diz, larga teu emprego e vai salvar essas crianças. Então, Jim Caviezel sai correndo. Aliás, meus braços são maiores que o dele, tá? Ok, essa é a única parte que eu não gostei do filme. Brincadeira. Mas o que realmente disse foi que eu tava voltando pra casa. Se eu ficar aqui, eu vou perder meu emprego. E minha esposa me disse, Tim, se você deixar seu emprego, não receberá essas crianças. E como é que vamos conviver com isso? Eu disse, Catherine, nós temos 6 filhos, temos 9 agora. Na época tínhamos 6. 9? Agora eu tenho 9. 2 deles Nossa. foram resgatados e Caramba. adotados. E então a Catherine falou e eu disse, não, isso é loucura. E ela disse, se você ficar lá, vai resgatar crianças? Eu disse, sim, nós vamos. Então ela disse, você tem que fazer isso. Daí ela falou, não vou permitir que você ponha em risco minha salvação se não fizer isso, porque foi uma citação direta assim, ó. Então eu disse, se você se sente assim, isso é muito espiritual. Sim. Então eu pedi demissão. Então quando eu vi o script do Alejandro Monteverde, ele deixou essa parte de fora. Eu falei, o mais mano, importante. essa é a parte mais importante do filme. Ele disse, Timóteo, ele me chama de Timóteo, ele disse, eu tentei, mas você me entende, eu tenho 2 horas só. E eu não tenho tempo suficiente em 2 horas para pegar um covarde Tim Ballard e fazer ele virar um herói. Não tem tempo suficiente para convencer o público, então não posso deixar que vejam quanto covarde você foi no começo. Foi o que ele me disse, mas acho que ele tá certo. Ok. E depois você escolhe uma iniciativa privada para fazer isso. E também a Operação Underground Railroad. E por que teve que ir para o setor privado e não para o aparato estatal para isso, por exemplo? Porque o governo é incrível. Os governos, nós trabalhamos com os governos. Eu não queria substituí-los, queria apoiá-los. Mas se você entender, eu posso resumir em 2 coisas. Burocracia e Deep State. Certo? Burocracia e Deep State. Essas 2 coisas são a sentença de morte para as operações de resgate. Ok? Só a burocracia, você tem limitações jurisdicionais. No Som da Liberdade eu não tinha autoridade para estar lá, mas meu chefe me mandou para um treinamento. Porque ele era um cara legal tentando fazer uma coisa boa. Mas eu não tinha autoridade para ficar lá. A burocracia. E então você tem os elementos do Deep State que estão crescendo cada vez mais. E estão combatendo as ideologias. A verdade que vocês estão tentando combater com o John Money. Portanto, há muita pressão no governo. E você não consegue agir rapidamente, mas os traficantes agem. Assista a Guerra Oculta. Eles ultrapassam as fronteiras muito rapidamente. Eles pegam a criança aqui e transferem para cá. Agora as crianças sumiram. Eu tenho que acompanhar isso. Você não consegue acompanhar isso com a burocracia toda e o Deep State. E, por outro entende? lado, você tem mais dinheiro do Estado para fazer isso. Como você consegue Sim. dinheiro para essas operações? Essa é a chave. É por isso que ninguém quer fazer isso. Esse foi o ponto de discórdia com minha esposa na Colômbia. Se eu for por minha conta, tenho que arrumar meu próprio dinheiro. É loucura. Então, decidimos que teríamos fé nas pessoas. Que elas veriam o que a gente estava tentando fazer e nos ajudariam.
E eles nos apoiaram. Conseguimos fazer as operações que queríamos, mesmo depois de terem tentado destruir minha vida há 2 anos. Eles não conseguiram vencer Deus. Deus encontrou um caminho. E agora todos os que fizeram isso com a gente perderão tudo ou irão para a cadeia. Serão condenados. Veja o que vai acontecer daqui para frente. Então foi por isso que eu fiz isso, certo? Alguém me perguntou se eu avisei o Congresso que eu estava na Síria. Algumas semanas atrás, infiltrando em territórios controlados pelo ISIS para resgatar crianças, ok? E o Congresso me pega tipo, o que você está fazendo? Tá louco? Mas vem ajudar a gente. Então eu estava respondendo ao Congresso. E uma mulher veio até mim, uma congressista, uma linda mulher cristã. E ela disse, para quem você trabalha agora? Porque ela acha que, claro, eu trabalho para o Departamento de Defesa. E eu disse, eu trabalho para Jesus. Nossa. Então ela riu, eu ri, e eu disse, é isso mesmo. Porque com Jesus não tem burocracia, não tem deep state, e os benefícios de aposentadoria são fenomenais. Muito melhor do que qualquer Muito coisa melhor que você do que possa qualquer coisa que aqui. consiga aqui. Aqui você fala muito sobre Deus e sobre um chamado que você tem. O que Deus representa nessa missão em sua vida? Ele representa tudo, porque eu vejo isso de forma espiritual. A guerra oculta, você pode chamar de guerra espiritual, Ok. é isso. Quer dizer, olha para esse cara, John Money, olha para esses caras, o que eles estão fazendo é demoníaco. Olhe para os seus olhos, assista a guerra oculta. Dá uma olhada nos caras que prendemos, olha para as fotos dos seus corpos, dos seus olhos, e me diga que você não vê o demônio dentro deles. Por que isso acontece? Você entende que em um nível espiritual e bíblico, o diabo tem desejado sentar-se no trono de Deus desde o primeiro dia. Ele não pode, ele quer dar um soco em Deus. Mas não pode. Então ele vai fazer o que ele pode fazer. A melhor coisa que ele pode fazer é dar um soco na coisa mais parecida com a imagem de Deus. Qual de todos nós é mais parecido com a imagem de Deus? Crianças. É por isso que o diabo inspira pessoas como John Money e a Martini Organization. Sabe esse maluco, Norbert de Jonge? Ok? Ele é um dos pedófilos que você vê indo pra cadeia. Bem, ele saiu da prisão, os outros caras estão ficando mais tempo, mas esse Norbert saiu, ok? Ele não aprendeu a lição. Ele fez um filme, um documentário, chamado Adult Child Sex is Wonderful, ok? Ele o apaga. Daí, quando Guerra Oculta é lançado, ele começa a enviar cartas ameaçadoras aos cinemas. Não exiba isso, eu vou processar vocês, blá, 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 blá. Então, o que a gente fez? Denunciamos ele. Dissemos, ei, pessoal, ele quer se esconder no filme Guerra Oculta. E nós não vamos deixar. Ele era um pedófilo periférico no filme. Agora ele é o pedófilo número 1 sem precisar mudar nada na tela. Nenhuma mudança na tela. Vamos fazer ele ser o pedófilo mais famoso do mundo. E ele foi embora, voltou pro buraquinho dele. Ok, então, esses caras são demônios. Ok? Esse cara tá fora da cadeia, Norbert de Jonge. Ele tá causando mais danos às crianças do que os outros pedófilos que as tocam e fazem contato. Por quê? Deixa eu te perguntar, quantas pessoas Adolf Hitler matou com suas próprias mãos? 6 milhões é o que dizem. Com suas próprias mãos? Ok. Sua própria vida? Talvez Ava Brown, Sim, tanto faz. sim. Ok, mas com suas próprias mãos nenhuma. Suas ideias. Suas ideias inspiram milhões de pessoas a matar milhões. É isso que Norbert de Jonge, ele tá fazendo, mas sabe? por que ele tá solto? Porque não temos leis. A Holanda e a maior parte do mundo não tem leis que impeçam o Adolf Hitler da pedofilia. E assim ele pode inspirar pedófilos com documentários como Adult Child Sex is Wonderful. É isso que ele tá fazendo. Eu vi os estudos. Aproximadamente 100 crianças podem ser abusadas durante a vida de um pedófilo. Então, toda vez que esse cara inspira um novo pedófilo, são 100 crianças. E ele fica sentado livre, como Adolf Hitler, fazendo o que quiser. E eles tentam nos impedir. Então, a gente precisa mudar as leis. Precisamos ver a ameaça do jeito que ela é. As crianças não conseguem falar. Ou eles diriam o seguinte: parem esse cara, ele inspirou esse cara que tá me estuprando. Crianças não podem falar, não podem protestar, elas não podem ir à rua protestar. Não podem grafitar, nós temos que fazer isso por eles. Isso é o que a Guerra Oculta e o John Money estão fazendo, somos a voz deles. E qual é o tamanho desse problema? Porque muitas pessoas dizem, é uma teoria da conspiração, o problema não é esse, não é tão ruim assim. Mas você... E é enorme, Você teve lá, o problema é enorme, e você Tentaram teve fazer lá. isso com o Som da Liberdade, eles disseram que é falso, é tudo ficção, é por isso que respondemos com a Guerra Oculta. Tá bom, tá achando que é falso? Mostraremos a você um filme cuja história é tão maluca quanto o Som da Liberdade, talvez até mais. Passamos por 6 países, 3 continentes, da Ucrânia até a América Latina. É tudo real. Não criamos nada, estamos tentando mostrar o que é real. Quais são os números? 30 milhões de pessoas.
Mulheres adultas e crianças em situação de escravidão, trabalho, sexo e extração de órgãos, tá? Nossa. 30% desses são milhões. Aproximadamente 30% são crianças. Em trabalho escravo, escravidão sexual ou tráfico de 10 órgãos. milhões de crianças nessa situação. Como? São 10 milhões. No mínimo. Sabe, os números variam de acordo com a ONU e o Departamento de Trabalho, mas a estimativa é de 7 a 10 milhões. Não me importa se são 1 milhão, ou se forem 10, para ser sincero, eu faria o mesmo barulho. Mas são milhões. São milhões e enquanto esses regimes ímpios e os mornos das instituições continuarem lutando contra nós, essas crianças continuarão na escravidão sexual. Pessoal, vocês estão ouvindo aí falar sobre Hidden War, né? Guerra Oculta, da maneira que a gente traduziu. Guerra Oculta é o documentário com as imagens reais das operações feitas pelo Tim. Então, se a gente teve em Som da Liberdade um filme contando uma dessas operações, ali com os atores, né, com o Dick Caviezel e tudo mais, agora, em Guerra Oculta, nós temos as imagens documentadas de forma real durante essas operações. Então, você vai ver ali o Tim realmente fazendo os resgates, tudo aquilo que foi filmado da maneira como aconteceu de verdade. Para você entender bem, vou colocar aqui um teaser, um pequeno trecho do Guerra Oculta, e aí a gente volta para a conversa com o Tim Ballard. I am attracted to boys up to 14 years old. 14? Yes. And the youngest? Around 4 years old. When you consider the fact that human trafficking is $150 billion a year business, the question people that think about it go to is, how are you getting that many kids? You ready for the party tomorrow, bro? Of course. Tim Ballard has one mission: to track down child trafficking. It's a crime that affects children as young as 5 years old. In terms of trafficking of Ukrainian women. Really vulnerable to human trafficking. It's a lot of children and women alone, afraid, without resources, so... I told Tim, you need to go to Ukraine. We're not politicians, we're not diplomats. We're just child rescuers. Hey guys, Tim Ballard here with Hidden War. You gotta watch this film. It's gonna open your eyes. It's gonna train you for how to rescue children. Big thanks to Brazil Paralelo for putting this out. Share this content, get it out. Help us rescue God's children, because God's children are not for sale. E, de certa forma, o filme, O Som da Liberdade, é bom para alcançar mais pessoas, mas é um filme e tal, e é uma maneira mais fácil de você... Com certeza, as pessoas então, não de queriam alcançar assistir a um documentário. Mas por outro lado, as pessoas podem pensar, mas isso é um filme. Talvez não seja tão ruim assim. Mas aí você tem o Guerra Oculta, que contém cenas reais do que filmou lá. Pois é. E ainda assim, algumas pessoas não acreditam. O que você acha que é o papel, por exemplo, da grande mídia para fazer com que as pessoas não acreditem mesmo com todas essas informações que você trouxe? Dentro disso. Se há 10 milhões de crianças em situação de escravidão, que tipo de demanda, que tipo de número de abusadores é necessário para justificar essa demanda? Pense nisso. Não se trata apenas de pessoas loucas escondidas no Equador, tá? São políticos, médicos, educadores e pais. Eles estão em toda a parte. Eles estão se escondendo em igrejas, estão sendo pegos o tempo todo. Então a igreja passa pano e tenta prejudicar as pessoas que lutam contra ela. Há um ditado do meu amigo Dennis Prager que diz: isso se aplica ao Brasil Paralelo agora. Aqueles que não lutam contra o mal, lutam contra aqueles que lutam contra o mal. Ok? Estamos lutando contra a mídia tradicional. Estamos lutando contra pedófilos, contra instituições, pessoas que usam o nome de Jesus Cristo. Usam o nome dele para destruir as crianças. E acham que vão ficar bem, que vão receber algumas pauladas quando chegarem no céu. Não, não, não. Eles irão para o inferno se não se arrependerem.
tá bem? Portanto, essa é uma guerra multifacetada de várias frentes, certo? Todos devem lutar contra isso. Portanto, precisamos de corporações de mídia independente como o Brasil Paralelo. Se não tivermos isso, vamos perder essa luta. Então, graças a Deus por vocês, de verdade. Uau, legal. Em Guerra Oculta, você explicou que as guerras e os desastres naturais aumentam drasticamente o risco de tráfico de pessoas e crianças. É possível prever esses cenários e agir antes que o crime organizado assuma o controle? Sim, sim, e você vai aprender isso quando assistir a Guerra Oculta, porque foi isso que fizemos. Essa guerra estourou e fomos pra lá porque Ucrânia, a guerra da Ucrânia estourou. A Rússia atacou e eu já sabia o que ia acontecer. Eu sei que os traficantes virão, usarão seus uniformes, vão dirigir vans, agirão como médicos, o que for, humanitários. É o tempo da colheita. É o que eles dizem, eu vi na Darknet. Pessoal, uma guerra tá começando, hora da colheita. Ei, pessoal, houve um terremoto no Haiti. Falamos sobre isso, foi lá que resgatei meus filhos. É hora da colheita. Ah, um furacão no sudeste da Ásia. É hora da colheita. E eles vão, todos os jornais estão noticiando tudo, menos isso. Ah, olha os tanques chegando. E quanto às crianças que estão sendo sugadas para os cantos mais sombrios do inferno? A gente não está falando sobre isso, mas temos que falar sobre isso. E temos que prevenir. Sim, é preventivo. E sabemos fazer isso. E temos que ensinar o resto do mundo a fazer. Bom, você já realizou operações em muitos países do mundo, certo? O que você acha que torna uma nação mais vulnerável ao tráfico infantil e que tipo de coisa que acontece em todo o país que tem que prestar atenção? Porque isso pode acontecer. Falta de pobreza, falta de Deus. Perdão, pobreza, falta de prosperidade, falta de Deus. Eu sei disso. Você vê isso no Guerra Oculta. No final do filme, as pessoas ficarão chocadas quando virem o que acontece no final. Não são só algumas crianças, nem dezenas de crianças que estão sendo vítimas. É um vilarejo inteiro. É uma cidade inteira chamada Canoa, no Equador, que tem sofrido com isso. Por quê? Pelo mesmo motivo. Qual é a época da colheita? Era a época de colheita em Canoa, pois em 2016 houve um terremoto que devastou toda a economia. Famílias, você tem filhos que perderam um dos pais ou ambos os pais. Pobreza, pobreza, pobreza. Aí os tios holandeses aparecem. Oba, época de colheita. Pega esse dinheiro, pega esse PlayStation, esse docinho. Venha ao nosso hotel. Ok? Canoa é outro exemplo da mesma história, de época de colheita quando você está vulnerável. Então nós ficamos, e você vai ver no filme, nós ficamos em Canoa. Nós construímos com a Liga Pro um campo de futebol. Estamos alimentando eles, recuperando a área. Ainda estamos lá, desenvolvendo o lugar. Temos que ajudar eles a ser um lugar próspero. Lá na Amazônia, há alguns meses estávamos salvando crianças. Sem Deus, sem prosperidade. Eles nem têm internet, ok? Vou te dizer que eu vi a coisa mais devastadora que eu já vi no Brasil desde que estive em Canoa. Provavelmente 9 em cada 10, e essas são estatísticas de quem sabe, que 9 em cada 10 crianças estão sendo estupradas lá. Se você for por essas aldeias, você vai ver crianças de 12, 13 anos segurando seus bebês de 2 anos. Não só algumas delas, mas 90% delas. Ok? Uau. Não há Deus, não há prosperidade. Você tem que consertar essas duas coisas. E como você vê o Brasil O Brasil nisso? pode consertar isso. Eles podem consertar. Você sabe o que fazer? Mas em comparação com o resto do mundo, como você vê essa situação? Há canoas e Amazônias em todos os países. O Brasil é um país enorme. Então você tem o maior número de dados. Portanto, per capita é a média de todos os outros. É que a quantidade é tão grande aqui e o potencial é tão grande. Para corrigir isso, o Brasil é a segunda maior nação cristã do planeta, não é? Há uma energia espiritual aqui que raramente vi em outros países. Então o povo vai se levantar com Deus e vai consertar isso. Você precisa ter ao longo da Amazônia, em todo local, precisa estar repleta de policiais, delegacias. Eu vi crianças que estavam sendo estupradas e para que um relatório seja feito, eles não conseguem fazer uma ligação, eles não têm internet. Então eles tiveram que conseguir uma carona, dirigir por 3 horas até a delegacia de polícia mais próxima e fazer um relatório. Além disso, os policiais não têm recursos suficientes. Então quando eles vão encontrar tempo para dirigir 3 horas para fazer uma investigação? Entende o que eu quero dizer? Há um problema. Então você acrescenta que você tem que gerar renda, ter uma iniciativa privada, precisa revestir isso com igrejas. Você precisa preencher isso, preencher com luz.
com Deus, e Deus vai proteger essas crianças. Ele ama eles mais do que qualquer um, e mais furioso com os vilões do que qualquer um. Então, você pode fazer isso, não é tão difícil assim. Não é tão difícil, é só ter foco. De educação, do despertar dos políticos, escolher a luta correta. Sabe o que estão fazendo em Brasília agora? Alguns desses esquerdistas sem Deus estão do lado dos traficantes e estupradores das tribos, porque dizem que isso é cultural. É cultural, não podemos tocar nisso, é sagrado, é cultural. Eles fazem isso há milhares de anos, você tá certo. Eles têm estuprado crianças há milhares de anos. Isso não faz que você esteja certo, mas sim mais errado. Sim. Mais um motivo para você parar Mais um agora motivo, mesmo. sim. Então você tem os conservadores de direita, pessoas tementes a Deus, dizendo que estão reagindo. Portanto, ok? As pessoas precisam se levantar. Buscar as pessoas certas e Eles educá-las. gastaram milhões de dólares agora, há algumas semanas, para falar sobre meio ambiente na Eu não Amazônia. entendo. Vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos tirar as crianças do inferno do estupro. Sim. E, Tim, de todas as operações que você já realizou, qual delas mais te marcou pessoalmente e também por que eu gostaria de saber sobre isso? Ah, sim. Foi a primeira operação que realizamos como entidade privada, em fevereiro de 2014. Fomos procurar um menino, um cidadão americano chamado Gardy Marty. Sua história é apresentada em Guerra Oculta. O garotinho haitiano, porque a gente está falando sobre a época da colheita e o terremoto, fazendo comparações com a Ucrânia. Sua história foi mostrada ali. Fomos lá para encontrá-lo, nunca deixamos de procurá-lo. Nós vamos achar ele, ok? Se passaram 15 anos, nós vamos encontrar ele. Anote minhas palavras. Fomos até lá, mas não achamos. Ele já estava em outro lugar. Libertamos as outras crianças que estavam com ele em um falso orfanato, onde vendiam crianças para serem escravizadas. Eram crianças pequenas de 1 a 12 anos de idade. Então entramos e resgatamos. Botamos os bandidos na cadeia e fomos procurar o Gardy. Resgatamos mais de 500 crianças procurando pelo Gardy por 10 anos. Mas nessa primeira operação, acabamos resgatando 26 crianças. 28, na verdade. 2 crianças que comprei na própria operação de espionagem. Eu e minha esposa nos apaixonamos por eles. Eles não tinham família, então nós adotamos eles. Essas 2 crianças, eles são meus filhos. Eu amo eles como qualquer outro. É um dos 9? 2 dos 9. Um casal de irmãos. Ah, tá, entendi. Eles me inspiram. Você vai ver eles em Guerra Oculta. Eles me inspiram porque... Você vai ver o garotinho Colê, meu filho. Eles estão falando sobre como o pai sempre tem que estar fora. E Colê diz que está tudo bem. Você tem que sair de casa, porque se não saísse, você não me encontraria. Então, sai de casa e vai encontrar mais de mim. Por aí. Isso foi o que mais me marcou, com certeza. E você com 6 filhos naquela época, mas agora você tem 9, é claro. Com algumas histórias pesadas como essa. Quando você estava fora, estava pensando nos seus filhos? Sempre. E como você conseguiu manter a sua mente, sei lá, a sua sanidade mental? Essa é uma boa pergunta, porque durante 10 anos, enquanto eu trabalhava no governo, eu fiz terapia, lições, para tentar bloquear o que acontece naturalmente com qualquer pessoa. Quando você vê uma criança de 5 anos sendo estuprada em um vídeo, como eu tive que ver, seu cérebro automaticamente coloca seus filhos no lugar. Seus netos, seus amigos. E isso é um inferno. Eu vomitei a primeira vez que eu vi isso. Vi o rosto dos meus filhos, corri para a escola deles, abracei eles, chorando, levei eles para casa. E a minha esposa, o que está acontecendo? É uma angústia mental. Então eu aprendi a bloquear isso, ok? Até aquela operação que eu acabei de te falar. Em 2014 eu fui lá e eram 26 crianças e naquela época eu nunca tinha visto tantas crianças sendo vendidas. E eu tinha 6 filhos na época, então eu pensei, tem uma idade para cada criança. Ali o Sam, o Luke, a Della, entendeu? E Deus disse, não use as ferramentas da psicologia. Deixa que isso aconteça. Lembra que eu estava do lado de fora do portão? Deixa eles serem seus filhos. Porque se não são seus filhos, de quem eles são? Deixa que eles sejam seus filhos, o que você faria pelo seu próprio filho? Então, ultrapassamos os limites. Fomos mais longe, mais fundo, com mais coragem, ok? E eu acredito tanto. Eu acredito tanto que eles são meus filhos, que no final, o que eu faço? Adotei 2 deles. Você adotou. E os tornei meus filhos oficialmente. E é isso que todos precisam fazer. Perder um pouco da inocência, isso dói. Mas a dor que as crianças sentem é muito pior que a dor de perder a inocência. Entre na luta, façam com que as crianças sejam seus filhos e veja o Senhor operar um milagre a partir disso. Legal. Bom, você já falou um pouco sobre isso, mas gostaria de me aprofundar mais. E você enfrentou resistência de governos ou órgãos públicos, porque essa operação
como uma operação privada. Como foi isso? Como eles tornaram o seu trabalho mais difícil de fazer? Bem, agora eu posso falar com alegria sobre isso, porque estamos vencendo e vamos vencer. Mas eles tentaram me destruir, como fizeram com Trump, como tentaram fazer com o seu vizinho Milley, como tentaram fazer aqui, ok? É isso que eles fazem, não é? Quando a luz chega, a escuridão precisa combatê-la, especialmente se essa luz for pública. Então, depois do Som da Liberdade, eles me atacaram, começando com elementos dentro da minha própria igreja. Eles me excomungaram por causa de uma mentira. Consegue imaginar isso? Eles trouxeram a minha esposa e esse homem que trabalhava para o mal, e ele achava que estava tudo bem, até o dia que Jesus virá até ele. Será um dia de inferno. Ele me liga e diz, você fez sexo com uma mulher. Quem? Eu não vou te contar. Bem, eu não fiz, eu só fiz sexo com uma mulher durante toda a minha vida. Antes, depois e durante o casamento. Minha esposa. E ela estava chorando e ele apontando para ela. Seu marido fez sexo com quem? 2 anos se passaram e ele não diz quem é. Porque ela não existe. Várias mulheres que fazem parte desse lawfare, que investiram 10 milhões, várias mulheres, inclusive minhas próprias amigas, fingiram ser essa mulher. Ok? E adivinha o que está acontecendo com elas? Ou elas vão para a cadeia, ou perderão tudo em um processo civil ou criminal. Por isso digo, bora, pode vir, quem quer mais ser essa mulher? Aliás, ela realmente existe. É um anjo do inferno que existe e atormenta esse homem e os outros. E 2 anos depois, ele tá no púlpito dizendo, eu tô certo. A garota não existe, cara. Ela tá na tua cabeça e vai forçá-la a entrar no inferno, se você não acordar desse estado miserável. Esse é o demônio, ok? Tudo bem, ganhamos, mas foi um inferno. Mas você quer saber? Eu não gostaria que fosse de outra forma. Porque quando você vai pro inferno, só tem uma saída. Levei cerca de 1 ano para chegar lá. Minha esposa me ajudou. Só tem um jeito de sair do inferno. Tem que segurar na mão de Deus. Quando você agarra a mão dele, ele puxa e você sai. Ele ainda tá com você. Ele tá acima, abaixo, ao lado, atrás de você. E então ele diz, vai trabalhar. E é isso que fazemos agora. E você fala sobre o governo americano, né? Isso é algo que aconteceu nos Estados Unidos. E quanto aos outros governos do mundo? Você tem, sei lá, algum exemplo de que nesse país eles ajudaram ou é sempre um desafio? Nos Estados Unidos, se o Trump tivesse perdido, eu provavelmente estaria na cadeia. Mas ele também. E você já disse isso antes? Não, é a primeira vez em uma entrevista, mas eu acredito que Trump também estaria na cadeia. Ele me pediu para ser senador. Ok? Kevin McCarthy no Congresso estava aprovando o Son of Freedom Act tudo em agosto de 2023. Se ele tivesse perdido a eleição, ele estaria preso agora. Eu também. Provavelmente eu também. Por centímetros. Bem, ele poderia estar até dele. morto. Eu sei. Isso mudou tudo. Isso muda tudo, ok? Bem, o governo dos Estados Unidos está em alta agora. Subindo nesse momento. De outros governos, honestamente, eu não tive tanta resistência deles, porque, vou ser honesto, de outros países, todos são... Quando você vem ao Brasil e faz uma operação como a que fez na Amazônia... 1000% de apoio. Um dos melhores países que já trabalhei. Ah, legal. Porque estão acostumados a isso. Eles percebem porque isso acontece com eles. Assim, eles veem como uma guerra espiritual. Vem até aqui. Eu voei para Brasília há vários meses. Testemunhamos perante o Congresso, estamos ajudando a criar novas leis. Sabe, alguns dos elementos obscuros tentaram impedir, mas foram rechaçados. E algumas semanas depois, estamos na Amazônia com essa verdadeira heroína. Ela é minha chefe no Brasil. É uma deputada federal que acabou de perder o mandato numa fraude. Ok, seu nome é Silvia Waiapi. Ela é uma heroína da Amazônia. Ela é minha chefe quando eu venho aqui, ok? E ela nos levou até lá e resgatamos todas essas crianças, ok? Portanto, o governo do Brasil é algo que eu nunca vi em minha vida. Eu trabalhei em 30 países, com muito suporte, mas não há nada como isso. Porque eles estão esperando por luz. Eles estão esperando por luz, eles querem, eles precisam disso. Eles sabem que é libertador resgatar crianças. Em um nível espiritual. Então, talvez eu compre uma casa no Brasil. Talvez. Porque é uma luta tão boa, lutar com pessoas tão boas. Legal. Bom, e se você pudesse implementar uma medida realista, para reduzir esse problema com a exploração infantil? O que você faria? Existe algo específico que seria ótimo se fosse executado? Bem, para cada país é diferente. Para o Brasil, eu posso te dizer o que é. Porque é exatamente sobre isso que testemunhei. O senador Jorge Seife, outro herói meu, é quem está apoiando esse projeto de lei com base em nossas conversas, e é simplesmente isso. No Brasil, isso pode ser surpreendente.
É ilegal que os policiais realizem operações usando disfarces. Disfarces online tudo bem, mas não pessoalmente. Você não pode resgatar crianças a menos que se infiltre no mercado. No âmbito digital, eles estão fazendo um ótimo trabalho, na verdade. Ok. No âmbito digital. Na verdade, você precisa estar cara a cara com esses bandidos para se infiltrar. E somos expertos nisso. E é contra a lei, atualmente, e há décadas, realizar operações disfarçado. Portanto, vamos consertar isso e já estamos trabalhando num projeto apoiado pelo senador Safe, que será aprovado e mudará o jogo no Brasil. Mas hoje você é uma pessoa famosa, né? Então, como você pode fazer essa operação? Você não pode mais ficar na linha de frente. Eu fico feliz por ter chegado ao ponto em que percebi que a segurança dos meus filhos e dos meus operadores estaria em risco se eu continuasse a fazer operações secretas. Porque, honestamente, eu provavelmente nunca teria parado e provavelmente teria me matado no final. Sim, é demais. Portanto, eu não faço mais isso, mas tem equipes que fazem isso. E eu ainda sou o cara da van lá fora. Sabe, ouvindo e ajudando a dar suporte aos operadores em campo. E você acha que esses outros operadores têm a mesma vibe que você? Que nem você, sabe? Olhando nos olhos das crianças, se sentindo como se tivessem uma missão que é maior, sabe? Sim. Não consigo trabalhar com ninguém que não tenha feito isso. E, francamente, tenho dificuldade em trabalhar com alguém que não tenha passado pela descida e depois tenha saído, como eu te disse. Se você não tiver feito isso, não ficará. Você vai me trair, vai trair as crianças. E na primeira vez que for ameaçado com uma ação, bom, você vai sair como um covarde que é. Ok? É por isso que é difícil para mim trabalhar com alguém que não tenha passado por uma descida profunda e que Deus tenha tirado de lá. É com eles com quem eu trabalho. E você já teve altos e baixos, por exemplo, sei lá, em algum momento? Já pensou em desistir, sei lá, dizer chega, eu desisto, não posso mais fazer isso aqui? Não. Eu achava que sim, mas uma vez que você vê, você não pode deixar de vê-lo. Quando você vê, tem uma obrigação com Deus e a eternidade é um tempo muito longo. Portanto, em meu estado mais baixo, você verá que Som da Liberdade 2 é sobre a história do que aconteceu nos últimos 2 anos. No meu pior estado e esses 2 caras no sofá aqui, ok? Nós dissemos que se dane, morreremos se for necessário. Continuamos. Continuamos porque uma vez que você vê, você não consegue deixar de ver. A eternidade é um longo tempo. Vou encontrar meu Criador. Aconteça o que acontecer, um dia encontrarei meu Criador e direi que não desisti. Talvez fracassado, mas não desistido. Na sua opinião, qual é a verdadeira natureza dessa luta entre o bem e o mal? Você estava tão perto disso, por exemplo, em suas operações. E o que isso significa para você? Porque você hoje tem algum relativismo como... não existem pessoas 100%, sabe, 100% boas e 100% más. Todos têm seus próprios motivos para fazer alguma coisa. O que você acha disso? Acho que essa afirmação é verdadeira. Até mesmo os vilões, até mesmo os piores. Eu preciso encontrar o lado bom deles para que eu possa sobreviver e falar sobre eles. Às vezes preciso estabelecer relacionamentos. Tive que trabalhar disfarçado meses a fio. Eu fico em suas casas por longos períodos. Então, você precisa encontrar o que resta de bom nelas e usar isso como um caminho para o coração delas e para ser amigo delas. Porque eu não vou ser amigo deles por causa do nosso mútuo desejo de estuprar crianças, porque isso é o oposto do que eu tenho. Portanto, há alguma verdade nisso. Mas, sabe, o que eu vejo nas ações deles, o que se manifesta, bem ou mal? Bem, os caras que eu estou derrubando, o mal é que se manifesta. É isso, precisa observar as ações. Não precisa justificar. Que Jesus justifica o coração deles. Vamos atrás das ações. As ações são terríveis, malignas, diabólicas. Então você luta contra essas ações. Sabe, odiar o pecado e amar o pecador. Então, isso é uma guerra espiritual. Como eu disse antes, é assim que você tem que responder. Tá, e você estando perto desses caras, como eles justificam o que eles fazem? O Guerra Oculta conta a você tudo sobre isso de uma forma que será chocante. Lembra do documentário do Norbert de Jong? Sexo entre crianças e adultos é maravilhoso? A questão toda é, você está respondendo essa pergunta, como você justifica isso? Na antiga... Já ouvi de tudo. Na antiga Grécia, na Roma Antiga, eles estavam fazendo isso, era lindo. Bom para as crianças. Assista a Guerra Oculta, isso vai fazer você vomitar. É bom para as crianças. Crianças. Falando sobre John Money e Alfred Kinsey. Foi isso que eles fizeram, não foi?
Eles inspiraram um grupo chamado NAMBLA, The North American Man, Boy and Love Association. Eles existem para justificar. E eles dizem que, tecnicamente, as crianças têm sensações semelhantes ao orgasmo, mas, claro, eles são adultos em formação, então é claro que haverá alguma coisa biológica. Então eles vão e fazem o que Alfred Kinsey e Joe Money e esses caras fizeram. Eles molestam crianças e catalogam o que percebem como manifestações orgásticas. Talvez seja verdade, mas Ciência. então eles dizem, bom, o garoto teve um orgasmo, portanto os orgasmos são bons porque a ciência está aqui, sim, para os adultos. Isso traz benefícios para a saúde. Eles o aplicam erroneamente e dizem que é bom para as crianças. Estamos negando às crianças uma bela vida porque não permitimos que elas façam sexo consensual com um adulto e é assim que eles justificam isso. E eles estão usando isso agora mesmo para legislar. Foi isso que o grupo que derrubamos, a Organização Martini, eles eram um partido político na Holanda que tentava mudar as leis com base nessas justificativas. Ah, sim, isso não é novidade. Não é Por exemplo, novidade. nos anos 70, você tinha a Simone de Beauvoir e outros franceses, Sim, pois é. intelectuais e tal. Eles citam a mesma coisa. Eles o citam. Esse argumento é mais antigo que tudo, tá? Isso vem ocorrendo desde os dias de Sodoma e Gomorra. Ok? O diabo justifica. Bata nas crianças. Justifique como ciência a maneira Joe Money. Sim, e também tem uma nova tendência que diz que é uma doença, portanto, você deve tratá-la como crime. O que você acha disso? É horrível. Eu falo sobre isso no meu livro também, onde a Associação Nacional de Psicologia, em um determinado momento, classificou como uma doença. E tenta comparar, por exemplo, a uma doença para normalizá-la. Por exemplo, Sim, os homossexuais. Olha, é isso que eles estão tentando fazer, sabe? Os pedófilos estão tentando fazer parte da comunidade gay. Eles querem LGBTQ-MAP. MAP quer dizer que tem atração por menores. Uau. Então, eles estão tentando normalizar isso. E você vai ver no filme, sabe, Norbert de Jonge e Nelson Matman, eles estão tentando se infiltrar na comunidade LGBTQ. Eles fazem uma bandeira do arco-íris e colocam nela a borboleta do pedófilo. Então eles estão tentando se infiltrar, mas a maioria da comunidade diz, de jeito nenhum, vocês não podem entrar aqui. Há um grupo bem grande chamado Gays Against Groomers. São gays que dizem, não, vocês não são como nós. Somos adultos e conscientes e essas são crianças, não podem consentir. Então tá acontecendo uma luta lá dentro, eles estão tentando justificar e legitimar tudo. E também tem marcas que fazem esse tipo de coisa, colocam crianças em posições horríveis e sexualizadas. E, portanto, além do governo, da lei e de tudo mais, você tem a cultura em que essa batalha acontece. Sim, e se Trump não tivesse vencido, eu te digo, poderia ter sido o fim dos Estados Unidos. Porque Trump chegou e disse, só tem 2 gêneros. Bum! O que ele fez foi muito importante, porque todos os estados e na administração da Kamala Biden, eles eram diferentes, eles eram o oposto. Nos esportes também. Esportes, qual é? O que está acontecendo? Ok? Eu quero dizer, são tão a favor que acabam se tornando contra. São tão pró-direitos de todos que prejudicam os direitos das mulheres. Aquilo que eles dizem proteger. Como você pode ser um protetor das mulheres e permitir que elas concorram com os homens? Seus argumentos caem por terra, todos eles são baseados em mentiras, assim como Joe Money. Mas enquanto você não educar pessoas com filmes como este ou Guerra Oculta, nós perderemos, mas estamos vencendo. O pêndulo está balançando para o outro lado, por causa de pessoas como Trump, Milley e outros que dizem, não, eu vou dizer a verdade, mesmo que você me jogue na cadeia, no mar ou corte meu braço, eu vou dizer a verdade. E é de pessoas assim que precisamos. A Brasil Paralelo está nesse grupo e dou graças a Deus por eles. Obrigado. E sobre o documentário Guerra Oculta, por que você acha que as pessoas deveriam assisti-lo? Deveriam assistir porque é o som da liberdade com esteroides. É o som da liberdade sem a desculpinha de que não se trata de realidade. Algumas pessoas boas não querem que isso seja real. Eles saem e alguma pessoa diz, não é real. Certo, ótimo, não preciso mais esconder o rosto do meu filho na tela. Você não pode fazer isso dessa vez. Nossa resposta aos críticos de Som da Liberdade foi a Guerra Oculta. Vamos te contar a mesma história, mas ainda melhor. Abrange um todo, o mundo mas inteiro. você não acha que é difícil para que as pessoas assistam esse tipo de coisa? Porque você sabe, é feito de histórias horríveis. Eu costumava pensar assim quando o Eduardo Verasteg me procurou em 2016 ou algo assim. Não faça esse filme. Ninguém vai vir. Não consigo nem fazer com que minha família me ouça. Não consigo nem que meus vizinhos ouçam essas histórias. Ninguém vai vir ver esse filme. Eu disse isso o tempo todo. Não me culpem. Eu disse pra você não fazer. Ninguém vai aparecer. E 100 milhões de pessoas compareceram.
Por quê? Foi assim que obtive a resposta à sua pergunta. Não, porque as pessoas são boas. Deus está realizando uma obra entre os filhos dos homens neste momento. Ele está tocando os puros. E eles estão se aproximando, fazendo perguntas, prontos para lutar no espírito Charlie Kirk. Estão prontos para lutar pela verdade, pelas crianças. Por isso eu digo que as pessoas aparecerão. Se assistir Guerra Oculta, talvez tenha um início lento, porque precisam superar esse obstáculo e Deus precisa trabalhar neles. Veja o que acontece. Você terá mais longevidade. Anote minhas palavras, vou profetizar. Guerra Oculta terá mais longevidade, mais espectadores ao final de sua exibição do que Som da Liberdade. Legal. Bom, algumas pessoas dizem mesmo sobre o filme do John Money. Não façam esse filme, pessoal. As Claro que pessoas, dirão isso. elas... Será do mesmo jeito. Você terá um início difícil, mas a propósito isso é bom. Porque aprendi que a dificuldade significa controvérsia e polêmica desperta curiosidade. Sim. John Money também terá um início lento. E então vai explodir junto com Guerra Oculta. Veja, anote minhas palavras, ok? Porque as pessoas são boas, as pessoas são boas e Deus está tornando elas Eles querem a melhores. verdade. Elas querem a Nada é verdade. mais poderoso do que querer a verdade. Ok. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. Mentiram pra você, estão de saco cheio dos mentirosos, estão cansados, eles querem a verdade, eles querem Deus e você observa o que vai acontecer. O mundo inteiro vai mudar em breve. Você acha que a internet é importante para isso? Por exemplo, vamos pensar. Se você dependesse da mídia convencional, essas histórias com certeza não teriam... Graças a Deus pela mídia alternativa. É sério. E também a importância da liberdade de Liberdade de expressão. expressão, é por isso que estão tentando atingir isso em todos os lugares. É o que todos os países estão fazendo, não é? Quando as pessoas começam a censurar, digo isso às igrejas que estão fazendo isso agora e às pessoas da minha própria que estão tentando me censurar. Nenhum bom regime na história do mundo, nenhuma boa organização, nenhuma boa instituição na história do mundo jamais iniciou sua trajetória com censura. Foi assim que os nazistas se tornaram nazistas, os stalinistas stalinistas e os maoístas maoístas. Eles começaram com censura, portanto qualquer grupo que comece com censura já sabemos onde quer chegar. Não apoie eles. Mas é isso que está acontecendo e temos que lutar contra isso também. Legal. E Tim, o que vem a seguir? O que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo? Guerra Oculta é a melhor ferramenta que o mundo já viu para o combate de tráfico de crianças, mas o movimento começa depois do filme. O movimento começa a partir do filme. Estaremos à disposição, física, literal ou figurativamente. Quando isso terminar e as pessoas saírem com coração e mente transformados e olhos abertos, estaremos lá para dizer: eis o que faremos em seguida. Aqui estão as leis, os recursos que precisam para resgatar os esforços de aplicação da lei e os centros de atendimento posterior. Aqui está a instrução e os acordos de cooperação internacional que precisam. Estamos aguardando, prontos para começar. Temos equipes em todo o mundo esperando que as pessoas se convertam e então elas se juntarão aos nossos exércitos. Então vamos aceitá-los e continuar lutando até vencermos. Como você acha que as pessoas comuns podem ajudar nessa luta? Bem, ouça, eu quero que as pessoas vão aos cinemas com isso em mente. Vocês vão ver operadores desempenhando o papel de policiais, militares disfarçados com perucas e tatuagens, certo? E quero que pais, tias, tios, avós digam a si mesmos: vou ser um operador, como esses caras. Não no mesmo sentido, tá? Vou ser um operador em minha casa. Isso significa trabalho secreto, nos celulares dos seus filhos, porque esse é o portal pelo qual estão sendo recrutados. Quero que as pessoas participem e vejam como um treinamento, não apenas para... Sempre pedimos orações e doações, ok? Mas não. Quem é a linha de frente da defesa? Não sou eu, gostaria de ser. Não são nem os policiais que eu gostaria que fosse. A linha de frente de defesa dos nossos filhos é a mãe, o pai, o avô, a avó, os professores, os vizinhos. Portanto, treinem vocês mesmos para serem operadores secretos e operadores de todos os tipos. Os policiais, militares, os infiltrados, os educadores. As famílias vão proteger seus filhos, mas eles precisam aprender a ser operadores secretos para que as lições sejam aplicáveis. O que a gente faz, vocês podem fazer em casa. Venha receber treinamento para ser um operador e te ajudar na defesa. E como você pode ser treinado? Assista ao filme. Assista o filme eles fizeram isso aqui? Eu posso fazer isso na minha casa. Pense assim, eu administro. Eu e minha esposa administramos nossa casa como uma operação secreta em massa para nossos filhos. Certo? Eu tenho que fazer isso. Você deveria ver o material que eu fiz antes. Eu já fiz algumas loucuras. Não, eu não vou te dizer o que eu já fiz para proteger meus filhos de infiltrados que estão tentando pegá-los. Tá. E existem outros operadores como os seus, como a sua empresa, que estão fazendo isso. Você tem concorrentes fazendo o mesmo, mas é claro. Sabe, trabalho? Ah, sim, outras pessoas fazendo o que a gente faz? Sim. Existem alguns, gostaria que existissem mais.
O problema que eles têm, você vai ver no Guerra Oculta que nós nos movemos rapidamente. Identificamos os 2 bandidos escondidos no Equador até chegarmos no bandido que derrubamos no México. Peguei o telefone, liguei para a Polícia Nacional do Equador, eles estão no chão, no local, no motel, sabe? No mesmo dia ligo para eles. Por que eu tenho isso? Porque eu faço isso há muito tempo. E eles são meus amigos. Outras organizações têm habilidades tão boas ou até melhores do que as minhas, mas não têm o relacionamento. Então o que queremos fazer é criar acordos. Alinhar objetivos, sabe? Precisamos criar um sistema de cooperação internacional que entidades privadas, ONGs, possam fazer acordos com os governos para que eles estejam alinhados, de modo que quando derrubarem o cara deles no México, eles possam ligar para o Equador e dizerem: ah, eles fazem parte do acordo, vamos lá. Mas as coisas não estão preparadas para que isso progrida e se mova tão rápido quanto nós, apenas porque temos muita experiência. Mas precisamos de mais equipes como a nossa, independentes. Organizações privadas é o chamado modelo público-privado e acho que quase aperfeiçoamos. Essa é a única maneira de fazer isso. E se eu estivesse trabalhando para o governo americano ou qualquer outro governo, eu não poderia ter liderado uma equipe em 6 continentes, 6 países, 3 continentes, e desmontado um esquema internacional de tráfico em apenas 4 meses? Impossível. Mas eu consegui fazer isso porque a gente pode se mover rapidamente. Sem burocracia, sem deep state. Nos movemos quando Deus diz pra gente se mover. Não quando algum burocrata e seus 10 chefes dizem que posso me mover. Mas quando eu chego em cada país, você nos vê fazendo isso em Guerra Oculta. Fazemos todo o trabalho, entregamos tudo de mão beijada. Entregamos o caso a esse pá. Porque eles podem fazer coisas que não podemos fazer. Eu não tenho um escritório de promotoria no meu bolso. Eu não tenho leis ou um crachá no meu bolso. Eu não tenho. Então, eu faço o que fazemos de melhor, eles fazem o que fazem de melhor e pronto. Essa é a fórmula mágica, o modelo público-privado. E é isso que precisamos implementar e o Guerra Oculta prova que é isso que precisamos implementar e mostra pra você como fazer isso. E você fala sobre a falta de prosperidade, da pobreza como problema. A pobreza é o problema. E a falta de religião, como Jesus, por exemplo. Falta de religião. Precisamos de prosperidade e Jesus. Esses são os pilares da prevenção. Olha, acabei de inventar um nome. Os pilares da prevenção. Anota isso e registra a marca. Os pilares da prevenção. Jesus e a prosperidade. De fato, essas 2 coisas vão acabar com o tráfico de crianças. Você pode explicar ao público por que apenas o dinheiro não é o suficiente para resolver o problema? Porque os bandidos negociam com dinheiro. Você acha que não tem tráfico acontecendo na ilha do Epstein? Ok? Os caras do dinheiro também têm. O que a ilha do Epstein não tem será uma grande surpresa para você. Eles não tinham Jesus lá. Ok? A ilha em Som da Liberdade não tinha Jesus lá. Ok, então precisamos dessas 2 coisas, ok? Você precisa de prosperidade porque esse é o ponto de vulnerabilidade. Se vocês estão necessitados, tempo de colheita, lembra? Agora, se você se torna próspero, isso é ótimo, mas com dinheiro você pode fazer bem ou mal. Então Jesus entra em cena, Deus entra em cena e diz: deixa eu te ensinar como gastar esse dinheiro para proteger seus filhos e não enlouquecer com isso, certo? Então, os 2 pilares da prevenção. Os pilares da prevenção, eu vou continuar dizendo porque eu tenho que gravar aqui, acabei de inventar. Bom, o seu inimigo é muito poderoso, Sim. não é? E você não teme pela morte? Pela vida? Não. Não mais. Costumava fazer isso. Mas quando passei pelo inferno que me fizeram passar, eu queria morrer. Eu realmente queria morrer. Eu tinha sérias ideações suicidas. Porque eu achava que minha vida estava acabada. Como faço para contornar isso? Perseguição jurídica é uma coisa que você nunca mais se recupera. É tudo falso. Mas eles só criam manchetes. Tem uma manchete que minha esposa é acusada de... Minha esposa, a mais pura que já conheci em minha vida. Processada por abuso sexual. E se você lê o corpo da acusação, não diz nada que prove isso. Mas ele sabe que ninguém se importa. Você conseguiu sua manchete. São as notícias falsas que estão matando. Wikipédia. Qualquer um pode entrar e fazer isso. Posso criar uma página na Wikipédia e dizer que você estupra cães. E não tem nada que você possa fazer. Então isso que é perseguição jurídica. Eles empilham tudo tão alto que é como se, mesmo que você seja inocente, boa sorte. Então eu saio disso, mas você quer morrer porque acha que vai morrer. Mas como eu disse, quando você quer morrer porque vê que ali será melhor, uma coisa interessante acontece. Quando você sai disso e fica feliz, adivinha, você ainda acha que o mundo é melhor. Você aprendeu que esse mundo ainda é melhor. Portanto, se eu tiver que morrer nessa parada, lutarei com prazer, como um anjo. Eu sei que é real. Por isso eu tô em paz. Eu tô em paz. C.S. Lewis, preciso dizer isso. C.S. Lewis disse: C.S. Lewis said, "Die." Morra antes que você morra.
Porque senão, será tarde demais. Uma bela verdade. Maravilhoso. E já teve alguma situação em que você realmente esteve em risco em uma operação como, ai meu Deus, eu quase morri aqui? Pode descrever para nós? Isso acontece o tempo todo. Sabe, na Ucrânia, nós passamos por um ataque de míssil russo a menos de 1 quilômetro de onde a gente estava. A gente estava evitando minas terrestres, eu poderia morrer a qualquer momento. Dirigimos até Chernihiv. Você vai ver isso no filme. Tinha essas crianças que a gente tinha que resgatar. E no dia que a gente estava dirigindo até lá, era Páscoa. Era Sexta-feira da Paixão. E estávamos dirigindo em um Moskva. É o nome do carro-chefe da frota russa, o navio almirante da frota do Mar Cáspio. Os ucranianos afundaram, certo? Os russos viriam em retaliação e atingir a cidade mais próxima do local do míssil. E essa cidade era Chernihiv. Ela tinha sido destruída há 8 dias, por isso a gente estava indo para lá e eles iam atacar novamente. Tínhamos que tomar uma decisão. E pensamos, bom, vamos lá! Em qualquer momento, um ônibus em movimento, eu não me importo. Não me importo. Eu só digo pra mim mesmo que vou lutar como um anjo e terei São Miguel comigo. E que vamos lutar melhor, sabe? Eu não temo a morte, eu não temo o homem, eu não tenho medo mais da morte nem do homem. Eu só temo Jesus, mas é um medo saudável. E me parece que essa virtude, a coragem, que é algo muito difícil de se encontrar hoje em dia, você teria alguns, sabe, exemplos? Alguns... Isso não é comum. Coragem é uma coisa rara. Quando eu fui atingido por meu lawfare, menos de 1%, eu fiz as contas, menos de 1% dos meus amigos me procuraram, vieram me ajudar. Eram egoístas, estavam preocupados com eles mesmos, porque se viessem me ajudar, seriam processados. Como aconteceu com Matt Cooper e com minha esposa. Todos que me ajudaram foram processados. Então, 99,9%, até pessoas na mídia, que não vou citar nomes, que eram meus amigos, que se diziam corajosos, eles alegaram, eu serei o primeiro a me levantar, e foram os últimos, e se juntaram na perseguição, ok? As pessoas estão com medo. Mas há uma citação que é importante, eles não se manifestam. Ter medo do homem te faz um covarde, temer a Deus te faz um herói. Portanto, estamos com 1% de heroísmo no momento. Temos que aumentar esse número para pelo menos 5%. Porque ele está muito baixo. Mas não aqui no Brasil, porque já passaram por isso. Nem na Polônia, porque eles já passaram por isso. Por que a Polônia está defendendo a verdade nesse momento? Porque eles se lembram do que aconteceu com eles nas décadas de 50, 60 e 70. E eles venceram. Eu tô te dizendo, precisa passar pela descida e sair de lá. E então, você se torna um herói porque você teme a Deus, não aos homens. E aí você não se importa mais com o que dizem. Você não se importa mais. Você não se importa, é a coisa mais libertadora. Eu não ligo. Me chamem de pedófilo, me chamem de traficante, eu não me importo. Minha esposa me ama, meus filhos me amam e Deus me ama. E é isso que eu preciso. E esses dois palhaços ali no sofá. Bom, a essa altura você já poderia estar, sabe, aposentado. Eu já estaria aposentado, sim. Você pensa em aposentadoria? Isso me dá vontade de vomitar. Sério, o que eu faria? Eu me sentaria e ficaria estressado porque eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu não vou me aposentar. Eu vou morrer primeiro. Legal. Bom, Tim, que conselho você daria para as pessoas prestarem mais atenção nos seus filhos? Se há algum risco ao redor deles? Sim, o melhor conselho. Há tantas coisas, há muitas coisas que eu não posso comentar no momento. Eu diria que a primeira coisa e mais óbvia, celulares. Tá. 80% das crianças que desapareceram, a cada 20 segundos uma criança na América Latina desaparece. Nossa. Você não vê nos noticiários porque ninguém fala sobre isso e as famílias não têm voz. Eles estão sofrendo em silêncio. 80% desses casos começam nos celulares porque os pais não conhecem os aplicativos. Treine você mesmo para ser um operador. Seus filhos têm aplicativos, acha que eles estão jogando Atari contra o computador como a gente? Não, eles estão jogando contra o tio Skip, que está fingindo ser uma menina de 12, mas na verdade é um pedófilo de 60 anos. Os pais não sabem disso. E os seus filhinhos estão ali jogando e você, eu lembro quando eu jogava. Não, é melhor colocar eles num clube de striptease. Porque é lá que eles estão, embora estejam sentados ao seu lado. Esse é o número 1. Agora, do segundo ao 100º, eu não vou te contar porque você não vai se lembrar. Vá assistir Guerra Oculta primeiro. Preciso que os corações sejam convertidos. Seus corações amolecem, seus olhos abrem, seus cérebros se ligam. Então eu te conto 1, 2, 3, 100. Mas mude sua cabeça, senão você esquece. Essa é a minha resposta. Tim, muito obrigado. Isso foi incrível. Então, vamos todos assistir Guerra Oculta. Obrigado a você, irmão. E a John Money. E John Money, rapaziada. É melhor do que Guerra Oculta. Não quero competir comigo mesmo, mas tem que ser honesto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui
é porque você entende a importância desse tema. Infelizmente é um problema que também acontece muito no Brasil, como ficou claro aqui durante a conversa. E para entender como isso acontece, como essas pessoas atuam e o que fazer para combater esse problema, nada melhor do que assistir Guerra Oculta, que é um conteúdo exclusivo para membros da Brasil Paralelo. Então fica aqui um convite para você ver o Tim Ballard em ação, né, nas cenas reais das operações dele, no Guerra Oculta, a partir do dia 2 de dezembro. O link na descrição para você fazer a assinatura está aqui disponível, tem também o QR Code na tela. Aproveite para se tornar membro da BP e assistir a esse e muitos outros conteúdos exclusivos que nós temos na nossa plataforma de streaming. I am attracted to boys up to 14 years old. 14? Yes. And the youngest? Around 4 years old. When you consider the fact that human trafficking is $150 billion a year business, the question people that think about it go to is, how are you getting that many kids? You ready for the party tomorrow, bro? Of course. Tim Ballard has one mission: to track down child It's a traffickers. crime that affects children as young as 5 years old. In terms of trafficking of Ukrainian women. Really vulnerable to human trafficking. It's a lot of children and women alone, afraid, without resources, so. I told Tim, you need to go to Ukraine. We're not politicians, we're not diplomats. We're just child rescuers. Hey guys, Tim Ballard here with Hidden War. You gotta watch this film. It's gonna open your eyes. It's gonna train you for how to rescue children. Big thanks to Brazil Paralelo for putting this out. Share this content, get it out. Help us rescue God's children because God's children are not for sale.